Bom, passando aqui a outro que não é propriamente novo, não é? Mas lá está, é mais um componente que nos dá a base para aquilo que a gente depois vai falar aqui e complementar com as câmaras e os radares e outros que foram aí aparecendo. O sensor de ângulo volante, não é? O sensor de ângulo volante velhinho que aparece aqui na imagem. Hoje em dia, já é muito raro a gente ver um sensor de ângulo volante com esta configuração que aqui está, e eu digo com esta configuração, pelo menos visível, não é? Porque ele acaba por ter essa configuração, mas normalmente implementado dentro das próprias caixas de direção assistida. É um sensor que, como o próprio nome diz, permite terminar, não é? Permite medir e enviar a posição do ângulo volante à caixa de direção assistida, ao ABS, a uma body control. Epá, a quem precisar dessa informação, ele vai entregar essa informação. Normalmente, como é que funcionam estes sensores? Há mais do que um tipo há mais do que um tipo de montagem deste sensor. Um conceito de fabrico típico é por janela óptica. No fundo, tem uns diodos emissores de luz e uns diodos receptores de luz. No fundo, uns LEDs e uns fotodiodos que permitem, quando roda uma janela que vai tapando e destapando a luz, ele consegue perceber quais é que são as janelas que estão tapadas, quais é que são as janelas que estão destapadas, e inclusive qual é que é o sentido de rotação do volante. Porquê? Porque as janelas não têm todas o mesmo formato, ou seja, geometricamente as janelas são diferentes e têm um padrão para que se consiga perceber se o volante está a rodar à esquerda ou se o volante está a rodar à direita. Isso, mais uma vez, é por uma questão de construção, né? Depois, na perspectiva prática e para nós, o que é que vai interessar? Valores. Epá, e os valores aqui é tão simples quanto a gente abre o controle dinâmico de estabilidade ou abre a caixa, o módulo de direção assistida elétrica e consegue, ao rodar o volante, não é? Volante a direito 0 graus, roda para um lado até normalmente próximo de 720 graus, duas voltas de volante, volta para o outro, menos 720 graus. Ok? Qualquer coisa que esteja fora deste padrão, epá, das duas uma, ou há um problema com a geometria, não é? Fisicamente com a geometria da direção, ou então há um problema com o sensor que pode pura e simplesmente partir pela sua falta de calibração. Portanto, não é aqui propriamente um tema novo, ok? Mas vale sempre a pena relembrar. No outro slide que vem a seguir, mais uma vez, eu não vou estar aqui a ler, no fundo acaba por ser aquilo que eu tive aqui a explicar, à medida que as janelas vão passando e porque há um padrão, não é? Se a gente reparar, é óbvio que ali, por conceito, está representada aquela lâmpada, não é? Na verdade não é uma lâmpada, é um diodo emissor de luz e um diodo receptor de luz, e que à medida que aquelas duas janelas vão passando, com aqueles padrões, né, o padrão do lado esquerdo e o padrão do lado direito da imagem vão passando, um, vão tapando e destapando essas janelas e o padrão permite perceber onde ou qual é que é a posição em que está o volante e, mais uma vez, para que lado é que esse volante está a virar. Ok? Aqui depois tem o resto da explicação. Ok? Mais uma vez, vou passar aqui. Bom, normalmente, sensor de ângulo do volante integrado dentro da caixa de direção, os mais recentes, mas podemos encontrar alguns em que não está integrado dentro da caixa de direção. E se não estiver integrado dentro da caixa de direção, normalmente a comunicação é tipo sensor giroscópio. Tem uma alimentação positiva, tem uma alimentação negativa e tem duas linhas CAN. O que é que há a fazer de controle? Olha, não comunica, não mede rigorosamente nada, não tem direção assistida e não tem mais uma centena de funções no automóvel por faltar essa informação do sensor de ângulo volante. Não tenho essa informação, o que é que eu vou fazer? Vou perceber, está integrado na caixa de direção assistida? Se está integrado na caixa de direção assistida, vou verificar alimentações. Pessoal, atenção aqui um pormenor importante nas alimentações da caixa de direção assistida e quando este sensor é incorporado dentro da caixa de direção assistida, a caixa de direção assistida é por si uma unidade de comando. O que significa que, normalmente, eu tenho duas alimentações. Tenho a alimentação grande, vou chamar assim, grosseiramente, né? A alimentação, o cabo de alimentação grande
para alimentar a parte eletromecânica da caixa e depois tenho alimentações de baixa potência para alimentar tudo o que é eletrónica. O que significa que não basta só perceber se, epá, e muito concretamente aí nessa imagem que aí está, onde tenho uma massa, a massa é fácil de identificar, não é? Isto não é para entrar aqui na análise de esquema, mas só para andar aqui um bocadinho à volta do assunto. A massa é fácil da gente perceber, o fio da esquerda, terminal número um, e depois tem ali um terminal vermelho que a gente percebe que é um terminal positivo. Malta, mas esse terminal positivo é o terminal positivo, e eu arrisco-me a dizer, até porque ele está isolado na ficha, é o terminal positivo que vai alimentar a parte eletromecânica da caixa, que traz potência elétrica à caixa de direção assistida. Nada me diz que essa alimentação, e grande parte das vezes, não é partilhada dentro da caixa de direção assistida. Então significa que, embora eu possa ter alimentação nesse fio, não tenho alimentação na parte eletrónica e eu não tenho informação e não tenho direção assistida, não é por me faltar a alimentação de potência, é por me faltar a alimentação da componente eletrónica. Tá? Quando nós temos uma caixa de direção assistida elétrica, não se esqueçam desses dois tipos de alimentação. A alimentação de potência eletromecânica, a alimentação de baixa potência eletrónica. E o sensor, se tiver incorporado na caixa, é alimentado com a baixa potência elétrica, o que significa que eu tenho que ir ao esquemazinho e tenho que ver qual é que é o positivo, qual é que é o negativo, e depois ver se há mais, se há um 15 eventualmente, né? Isso vai depender depois de viatura para viatura, de arquitetura elétrica para arquitetura elétrica. Okay? Isto quando é incorporado dentro da caixa de direção assistida. Não é incorporado dentro da caixa de direção assistida. É um elemento à parte. Vamos diagnosticar como diagnosticamos o sensor de giroscópio. Alimentações, positivo e negativo. A comunicação CAN. A comunicação CAN normalmente até é feita na mesma comunicação de controle dinâmico de estabilidade, o que significa que se houver um erro, vai impactar as unidades que estão à volta do sensor de ângulo de volante. Escusado será dizer que epá, isto é ou seria uma boa prática, embora não vejo muita gente a fazê-lo. Honestamente, não conheço muita gente que o faz, mas os fabricantes recomendam e não recomendam à toa, não é? Tem uma razão de ser. Após cada controle e afinação de geometria de eixo, o que é que isto significa? Por outras palavras e pela linguagem, pela nossa linguagem corrente do dia a dia da oficina, após alinhar a direção, né, aquilo que a gente chama após alinhar a direção, o sensor de ângulo de volante deve ser calibrado. Okay? Ou seja, alinha a direção e a seguir, após alinhar a direção, calibrar o ângulo de volante. Seguir o procedimento. Para quê? Para que o sensor passe a trabalhar com a nova geometria de direção, que supostamente é a geometria que o carro deve passar, deve ter segundo o fabricante. Okay? Isto é uma boa prática, mas é uma boa prática que deve ser respeitada. Também se vocês me perguntarem, José, mas e se eu não fizer? Eu nunca faço e o carro não dá erro. É um facto. Okay? Se calhar conheço muito poucos casos em que depois de fazer um alinhamento tenha dado um erro, a menos que tenha sido qualquer coisa muito drástica, uma desmontagem, uma substituição mais a fundo e que a geometria tenha ficado completamente, tenha sido alterada completamente antes de depois ser feita a afinação de geometria novamente. Provavelmente não acontece nada, mas é uma boa prática. Okay? Aqui, se quisermos fazer isto tudo consoante o procedimento, é alinhamento e a seguir calibração do ângulo de volante. Isso acaba por ter hoje mais impacto, não é? Se a gente até aqui não ligava muito a isso, acaba por ter hoje mais impacto com funções como, que a gente já vai falar a seguir, o Lane Keep Assist, ou seja, a manutenção na faixa de rodagem, que aí o sensor de ângulo de volante e a caixa de direção assistida por simpatia, não é? Vão ter uma função vital naquilo que é o carro sair da faixa ou o carro não sair da faixa. Okay? E aí convém mesmo a gente fazer essa calibração do sensor de ângulo de volante.